Olá, tudo bem? Sou o professor José Abraão e hoje irei para a minha primeira aula online de Educação Física da modalidade EJA, primeira fase, e todas as etapas da primeira fase, primeira, segunda, terceira e quarta. Não importa como, mas mexa-se. Isso se chama Educação Física. Tema: Setembro Amarelo, Saúde Mental. A alfabetização pode ajudar a prevenir doenças mentais. Pesquisadores constatam que voltar a estudar faz bem à saúde. A educação jovens e adultos, EJA, pode oferecer benefícios que vão além de melhores oportunidades de trabalho. Segundo um grupo de neurologistas e pesquisadores mineiros, a modalidade de ensino permite o resgate da autoestima, a construção de novos laços sociais e até mesmo previne doenças que levam à demência. É o que mostra a série de 2 reportagens EJA, prova científica do jornal Minas. Portanto, estudar faz bem à saúde, certo? Principalmente para essas pessoas que tiveram uma vida inteira longe da escola e tiveram a oportunidade de poder ingressar nos estudos já a partir da fase adulta. Segundo o IBGE, há 88 milhões de analfabetas ou com formação básica incompleta. Em Minas Gerais, são 11 milhões de pessoas, quase 50% da população do estado. Em Belo Horizonte, são 343 mil, cerca de 39% da população, sendo que 54.810 dessas pessoas não foram alfabetizadas. A modalidade de ensino atende pessoas com 15 anos ou mais, que nunca aprenderam a ler ou escrever, que não têm ensino fundamental e maiores de idade que não completaram o ensino médio. Ou seja, se você está afastado dos estudos ou você não sabe ler, não sabe fazer cálculo, você tem 15 anos ou mais, você vai iniciar os estudos a partir da modalidade EJA para que você venha a se recuperar, certo? E aprender todos os conteúdos necessários para a sua vida. Na primeira reportagem, o repórter Renato Franco conversa com o professor e doutor em neurologia Paulo Caramelli, que lidera o estudo que avalia como a alfabetização pode interferir em funções cognitivas e habilidades cerebrais, além da linguagem para entender mais sobre esse poder transformador da educação, que já é reconhecido por estudantes da modalidade EJA. Ou seja, todo estudante da modalidade EJA, ele tem uma visão diferenciada. Por quê? Porque ele está aprendendo coisas na teoria, ou melhor dizendo, está vendo coisas na teoria que ele já vivenciou na prática. Então, são várias trocas de experiência, certo? E outra coisa, por isso, além disso, há um conforto maior mediante ao estudo de sala, porque esse cidadão, ele já vivenciou e consegue vivenciar diariamente situações encontradas na escola. Por isso, há uma confirmação e uma satisfação maior do alunado da EJA para com os estudos. Voltando às aulas, você amplia. É como se o mundo ficasse maior. É muito bom. Essa é uma fala de uma dona de casa, a aluna da EJA. Assim como essa dona de casa, aluna da EJA, existem diversos outros alunos que trazem relatos confortáveis para nós professores. E isso é gratificante porque a gente percebe que todos os alunos que estão nesse processo de ensino-aprendizagem da educação jovens e adultos,
eles trazem uma grande bagagem, uma grande experiência para a sala de aula. E isso é muito importante para o aprendizado. Por isso que a educação, estudar, foi provado por pesquisadores que faz bem à saúde e evita o caso de doenças, certo? Nos últimos 2 anos, a pesquisadora mineira Elisa de Paula França Rezende participou de um programa da instituição Atlantic Fellows para a formação de líderes mundiais em saúde mental. A neurologista recebeu incentivo financeiro para avançar em uma pesquisa iniciada na UFMG, que constatou que idosos com mais de 40 anos de escolaridade têm conexões cerebrais mais íntegras que os analfabetos. Os pesquisadores mineiros têm estudado a relação desse quadro com doenças como o Alzheimer. O objetivo da segunda etapa da pesquisa, que conta com 40 estudantes voluntários da EJA, é verificar se a alfabetização, mesmo que tardia, pode ajudar a melhorar as conexões cerebrais. Os alunos passam por testes de memória e são submetidos a ressonâncias, onde os diferentes estímulos são observados no cérebro. Nesse mês de setembro amarelo, inclusive é o tema da nossa aula de hoje, mês de prevenção ao suicídio, vamos conhecer algumas ações que mostram como o bem-estar pode ser contagiante na escola. A literatura e as pesquisas sobre o suicídio e as formas de prevenção trazem a ideia de que, ao contrário da crença popular, falar a respeito não coloca a ideia na cabeça das pessoas. Esses momentos são importantes, mesmo que não seja uma tarefa fácil. A promoção de qualidade de vida e do bem-estar deve ser a prioridade nas ações de prevenção. Sabe-se que o sofrimento é contagioso, portanto, o bem-estar também deve ser visto da mesma forma. Eu vou citar só um exemplo. Digamos que nós temos uma determinada pessoa com a ideia de cometer suicídio, e aí essa pessoa sinta-se à vontade para desabafar, mediante os fatos, os relatos que essa pessoa for citando, o seu ouvinte vai complementar em uma situação ou outra com sofrimentos também de sua realidade. E isso vai trazer o quê? Mais certeza para o cidadão que está querendo cometer o suicídio. Mas a partir do momento que o cidadão passa a dialogar, passa a trazer palavras, situações de bem-estar para o indivíduo, esse indivíduo que está com esse pensamento, ele vai começar a criar uma vida diferente na sua mente, vai criar ideias diferentes, e aí ele vai acabar deixando essa ideia de suicídio de lado e vai acabar enxergando uma outra realidade para si. Ou seja, a gente vai estar automaticamente ajudando aquele indivíduo. O sofrimento psíquico e as doenças emocionais são inerentes ao ser humano, e a promoção da saúde está relacionada à nossa concepção de bem-estar. O objetivo é garantir o acesso às condições básicas de existência, que envolvem habitação, alimentação, saúde, escola, trabalho, cultura e etc. Quando pensamos em prevenção, estamos falando da atividade relacionada ao controle dos fatores de risco que antecedem o adoecimento. O psicanalista Christian Durkheim, no livro Reinvenção da Intimidade, Políticas do Sofrimento Cotidiano, afirma que a maneira como interpretamos ou codificamos, nomeamos e metaforizamos, descrevemos ou narramos nossa experiência de sofrimento transforma sua natureza, no caso, extensão e intensidade. Cada experiência de sofrimento é uma história que se transforma na medida em que é contada. Uma história ruim
pede uma pior. Sofrer com o outro ou sofrer do outro são os polos dessa gramática contagiosa. Logo, quando alguém ouve uma história que qualifica o sofrimento, o seu cérebro mobiliza outros sentimentos e desencadeia reações que nos levam a outras tantas histórias e vivências. Ou seja, acontece o que eu acabei de falar. A partir do momento que eu acabo escutando situações que lembram sofrimento, eu acabo recordando também situações vivenciadas por mim. E isso não vai ajudar o indivíduo. Eu vou estar prejudicando o indivíduo, certo? Mas a partir do momento que tem um determinado cidadão contando situações difíceis na vida dele, que eu chego colocando situações boas, aquele indivíduo vai se libertar daquela situação e vai acabar encontrando os meios para que venha a solucionar os seus problemas. Atitudes de cuidado e bem-estar na escola. No âmbito escolar, práticas e atitudes de prevenção ao suicídio envolvem cuidados em relação ao outro. Todas as pessoas que compõem esse microsistema social devem formar uma rede de relação e apoios, com momentos formativos para atuar com segurança em diversas situações. Trata-se de contar com o apoio de um psicólogo para explicar como lidar com pessoas em risco, como dirigir a conversa e fazer a escuta ativa. É importante produzir momentos que favoreçam o desenvolvimento das competências socioemocionais na criança e no adolescente e principalmente no adulto, não somente das capacidades cognitivas, geralmente tão enfatizadas. A campanha Setembro Amarelo R salva vidas. Desde 2014, a Associação Brasileira de Psiquiatria, ABP, em parceria com o Conselho Federal de Medicina, CFM, organiza nacionalmente o Setembro Amarelo. O dia 10 desse mês é oficialmente o Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio, mas a campanha acontece durante todo o ano. São registrados cerca de 12 mil suicídios todos os anos no Brasil e mais de 1 milhão no mundo. Trata-se de uma triste realidade que registra cada vez mais casos no mundo. Cerca de 96% dos casos de suicídio estavam relacionados a transtornos mentais. Em primeiro lugar está a depressão, seguida do transtorno bipolar e abuso de substâncias. Com o objetivo de prevenir e reduzir estes números, a campanha Setembro Amarelo cresceu e hoje conquistou o Brasil inteiro. Por isso, o apoio das nossas federadas, núcleos associados e toda a sociedade é importantíssimo. Desafio. Já que estamos falando de Setembro Amarelo, o mês da valorização à vida, nós temos o seguinte desafio. O tema dessa aula é Setembro Amarelo. Desafio todos os alunos da EJA a desenhar sua árvore com pelo menos 5 palavras motivacionais que você tem a dizer sobre essa luta para a vida. Em seguida, faça um vídeo, apresente esse trabalho e envie para seu professor. Sugestões. Vocês podem estar fazendo essa árvore em uma cartolina, certo? Vocês podem estar fazendo uma árvore semelhante a essa que está aqui no vídeo, certo? E aí, em seguida, você está colocando as suas 5 palavrinhas que você gostaria de dizer e fazendo a apresentação, gravando um vídeo e mandando para o professor. Desde já, Setembro Amarelo, mês de combate ao suicídio. Palavras do professor José Abraham. Conversar é acolher, dê voz a quem precisa de você, certo? Agradeço pela atenção. Não esqueça, se você estiver gostando de minhas aulas, deixe o like, compartilhe, se inscreva. Fiquem todos com Deus e até a nossa próxima aula online. Grande abraço.